A história do Clube de Regatas do Flamengo, o mais querido do Brasil. No final do século XIX, o remo era o esporte mais popular do Rio de Janeiro. E o futebol estava longe de ser uma unanimidade. Mas o tempo foi passando e o futebol começou a cair na graça da galera. E é aí que entra o Fluminense na parada. Ué, mas como assim o Fluminense? Mas o que o Fluminense tem a ver com a história do Flamengo? Já vou explicar. Mas antes, já vai deixando aquele like e se inscreva aí no canal para colaborar com o nosso trabalho, beleza? Vamos lá! Clube de Regatas do Flamengo. Como o próprio nome já diz, Clube de Regatas. Ou seja, o Flamengo tinha o remo como principal esporte. E é isso mesmo, não existia o futebol no Flamengo. E o Fluminense Futebol Clube foi o primeiro clube de futebol do Rio de Janeiro. Ele surgiu em 1902. Nessa época, o tricolor já praticava o futebol e o rubro-negro apenas remo. E nesse período, surge um cara fundamental em toda essa história, o Alberto Borghetti. Alberto era um esportista nato, ele era remador do Flamengo e também gostava de jogar o seu futebol. Mas o problema é que não existia futebol no Flamengo. Então, ele fazia o seguinte, remava durante a manhã no Flamengo e jogava futebol no Fluminense no período da tarde. E durante 9 anos, a rotina de Alberto era essa: Flamengo de dia e Fluminense de tarde. No entanto, em 1911, houve uma treta das grandes no Fluminense. E alguns jogadores queriam trocar de clube, enquanto outros pensavam em abandonar o futebol. E com todo esse clima tenso, o Alberto, que foi um dos jogadores que se desentendeu no Fluminense, teve a ideia de apresentar uma proposta para criar um time de futebol no Flamengo, que até então não existia. A ideia foi aprovada pelos dirigentes do clube e no dia 8 de novembro do mesmo ano, 1911, foi criado o Departamento de Esportes Terrestres do Rubro Negro. Porém, a primeira partida de futebol só aconteceu em 3 de maio de 1912. Ou seja, o Flamengo foi fundado em 1895 como clube de remo, mas só migrou para o futebol 17 anos depois, em 1912. E não demorou muito para vir o primeiro título. Ainda em 1912, o Flamengo ganhou o seu primeiro campeonato carioca. E a conquista veio com uma rodada de antecedência, após a vitória de 2-1 sobre o rival Fluminense. E ao longo da sua gloriosa história, o Flamengo ganhou vários títulos, e os principais são um Mundial de Clubes, 2 Libertadores da América, uma Copa Mercosul, uma Recopa Sul-Americana, foi 7 vezes campeão brasileiro, 3 vezes campeão da Copa do Brasil, 2 Supercopa do Brasil, 2 torneios Rio-São Paulo e 37 títulos do Campeonato Carioca. O seu mascote é o Urubu e os 3 maiores artilheiros do clube são Zico, com 509 gols, Dida, com 264 e Henrique Frade, com 216 gols marcados. E o time dos sonhos do Mengão, de acordo com jornalistas e torcedores do clube, tem os seguintes jogadores. No gol temos Raul, na lateral direita, Leandro. A dupla de zaga é formada por Juan e Aldair. Já na lateral esquerda, o escolhido foi o Maestro Júnior. No meio, temos Andrade, Adílio e Zico. E o trio de ataque é formado por Nunes, Adriano Imperador e o baixinho Romário. Como treinador, o escolhido foi o Jorge Jesus. Os maiores rivais do clube são o Vasco, o Fluminense e o Botafogo. E uma das piores fases da história do clube foi no ano de 2005, quando brigou para não cair para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.
Já a sua melhor fase foi em 2019, quando foi campeão do Campeonato Carioca, do Brasileiro e da Copa Libertadores da América. Essa foi a história do Clube de Regatas do Flamengo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e coloque aqui nos comentários qual time você gostaria de ver nos próximos vídeos do canal. Desde já, nosso muito obrigado e até mais!